inicialmente eu quero agradecer a participação, né, de todos vocês, em especial a Elisa e ao Samuel, né, que vão falar, né, a respeito do trabalho, né, que vocês desenvolveram enquanto psicólogos no sistema penal, né? Então, eu convido de início, né, a Elisa, que vai falar sobre os projetos em grupo na formação pessoal e na promoção da saúde para pessoas privadas de liberdade. Então, por favor, Elisa. Bom, boa noite. Obrigada, professora Fátima, né, por essa oportunidade. O grupo tem sido bastante rico, né, em vários sentidos, né. Eu vou situar um pouco até chegar, né, nos projetos coletivos, né, que eu disse, né. Então, eu terminei minha graduação em 1988 e em 89 eu entrei no sistema prisional, né, através de concurso público, na penitenciária 1 de Presidente Venceslau. Lá nós fazíamos uma avaliação inicial, alguns atendimentos individuais, né, acompanhamentos, e a grande maioria era o exame criminológico. E a partir, conforme eu fui estudando, né, me aperfeiçoando em alguns temas, eu comecei a perceber que fazia falta alguma coisa, né, de trabalho com a pessoa presa, né, que fazer uma avaliação inicial e o exame criminológico, eu não conseguia promover nenhuma transformação, nenhuma possibilidade de um novo pensar ou de um acolhimento, né, enfim. Então, a partir desse novo pensamento, dessa questão minha individual, eu comecei a trabalhar com um grupo de funcionários, primeiro, porque eu percebi que existia muita resistência no trabalho com a pessoa presa, né? Então, inicialmente, comecei um grupo com funcionários, e depois, eu e uma assistente social, nós começamos um trabalho em grupo com as pessoas presas que trabalhavam no Parque Agrícola da unidade, que eram 210, né, pessoas. Então, foi um projeto de palestras, né, palestras informativas sobre diversos temas, que a gente convidava uma pessoa da comunidade e tinha essa palestra, e aí depois havia discussão do tema em grupo, né? Isso tudo feito no salão da Associação de Funcionários da Penitenciária, que não ficava dentro da penitenciária, atravessava a rua, né, para ir nesse outro local. Então, foi um projeto bem importante, assim, para iniciar esse novo tipo de trabalho que eu me propus a fazer, né, e que me fez pensar em novas formas de atuação, enfim. Eu fiquei lá em Venceslau de 89 a 2004. Em 2004, eu fui como diretora do Centro de Ressocialização de Araçatuba. Aí, nesse centro de ressocialização, como o número total de pessoas presas eram 210, e tínhamos 2 psicólogas, né? Houve uma maior possibilidade ainda de implantação desses projetos coletivos, não só na área da psicologia, né? Então, a gente fez uma proposta de individualização da pena, né? Então, nós fazíamos uma reunião semanal
para discutir o caso de cada pessoa presa que chegava à unidade e quais as necessidades que essas pessoas tinham, e aí encaminhar essas pessoas para um projeto coletivo de acordo com a sua necessidade e, se necessário, também para o atendimento individual. Então, o período que eu fiquei no CR como diretora, que foi de 2004 a 2014, né? Eu fiquei durante 10 anos, todas as áreas de atuação trabalhavam com projetos coletivos, né? Enfermagem, nutricionista, serviço social, psicologia, trabalho, né? Enfim, todos os setores da unidade trabalhavam em cima de projetos coletivos com vários temas. Então, nós tínhamos o grupo, por exemplo, dos presos provisórios, que são os que estão aguardando a definição processual, os preparando para o semiaberto, os de regime fechado, de regime semiaberto, os que tinham problema de uso de substâncias, enfim, eram vários projetos coletivos em que essa pessoa presa poderia ser encaminhada como essa forma de individualização da pena, né? Foi, assim, um período bastante rico, assim, para mim, né? Tanto de aprendizado como de possibilidade de atuação, porque mesmo como diretora, eu sempre tive esse olhar da psicologia, né? E é interessante também, para quem não sabe, que para ser diretor de unidade prisional, você só pode ser se tiver um dos cursos superiores de direito, serviço social, psicologia, pedagogia ou sociologia. Então, por exemplo, se você tiver o curso de administração, por exemplo, você não pode ser diretor de unidade prisional. Então, a psicologia, na lei de execução penal, ela também é vista. Se você for na lei de execução penal, na verdade, não tem assim a assistência psicológica, se fala só da assistência social, educacional do trabalho. Mas, por outro lado, é um dos cursos dentre os obrigatórios de que pode ser diretor de unidade prisional, por essa ideia da pena não como só punitiva pela lei de execução penal, né? Mas como uma forma de transformação, né? Usa muito o termo tratamento, mas não é bem isso, né? Que eu entendo como o trabalho que deve ser feito, né? E aí, então, eu fiquei até 2014. Por problemas de saúde na família, eu pedi transferência para Assis e vim para a penitenciária de Assis em 2014 como psicóloga. Fiquei uns 4 meses, depois fiquei 3 anos como supervisora técnica e voltei como psicóloga, né, há alguns anos, né? E aí, quando eu cheguei na penitenciária aqui de Assis, tinha um projeto de grupo de autoajuda com uso de substâncias, que foi feito idealizado por um agente de segurança, e era ele que fazia, e tinha um projeto educacional, projeto Perspectivas, que era também, foi idealizado por um agente de segurança também, que tinha participação de uma assistente social e de uma psicóloga. Não tinha assim, nenhum projeto da área da psicologia. Aí, em 2015, eu consegui uma parceria com a Unesp, aqui de Assis, né, com o campus aqui de Assis, e aí a gente implantou o projeto Diálogos, e
a introdução da Unesp para colaborar com esse projeto Perspectivas, que já existia, e o projeto Filosofia Funcional. E aí eu idealizei também o projeto Aliviadamente, que é junto com uma enfermeira que trabalha com as pessoas que têm sintomas de ansiedade, né? O projeto Entre Linhas, que é a Psicologia Sétima Arte, que foi idealizado por uma estagiária minha de psicologia. Ela já se formou e eu continuei fazendo o projeto. A gente assiste os filmes junto com as pessoas, né? E aí faz o trabalho de discussão em grupo também a respeito do filme. O projeto Diálogos, que é esse que eu realizo junto com a Unesp, a gente focou em alguns temas mais de formação pessoal mesmo, para a pessoa ter condição de lidar com a situação de prisão, com situações familiares, com situações da vivência da rotina do dia a dia, e de pensar em algo para o futuro, né? Enquanto egresso. Então, nós fizemos, até iniciar a pandemia, né? Que aí a gente teve que suspender. Economia solidária, né? E o projeto funciona assim, como cursos de extensão pela Unesp. Então, eles recebem os certificados pela Unesp também, né? E são cursos de 40 horas. Então, nós fizemos o de Economia Solidária, falando um pouco sobre a economia solidária, sobre a ideia de cooperativas, né? Dessa possibilidade, né? De quando em liberdade. Fizemos Fundamentos da Psicologia para o Trabalho, falando um pouco sobre entrevista de emprego, a noção de qualificações que a pessoa tem e às vezes não sabe, né? As capacidades que ela tem, as facilidades, né? De uma atividade ou outra, a entrevista de emprego, como que deve se comportar, como que deve fazer, enfim, né? Mais voltado para isso. Fizemos Convivendo com a Adversidade, falando um pouco do relacionamento na rotina prisional com os idosos, com a população LGBTQI+, com as mulheres até nos dias de visita, né, com as pessoas com algum problema de saúde mental, né, para uma melhor convivência entre eles e de entender um pouco, né, essa diferença e não diferença, que todos somos iguais, né? Fizemos Saúde Mental e Luta Antimanicomial, porque temos um grande número, né, de pessoas com doenças mentais aprisionadas, né, que fica entre aquele limite, né, toma medicação e fica num limite que pode conviver, mas que poderia estar sendo feito um outro tipo de trabalho com eles. E a ideia desse tema foi também da convivência, né, de proporcionar melhor convivência e melhor entendimento também de como seriam os cuidados, né, a não internação, enfim. Fizemos uma sobre literatura marginal, explorando um pouco o tema sobre a literatura marginal e propondo que eles fizessem poesias, contos, crônicas, né, algumas coisas para explorar um pouco também essa parte, né, das capacidades, né, que eles têm, da autoestima. Fizemos A Mercância de Discursos e Efeitos de Verdade, a leitura crítica da mídia, para falar um pouco da mídia, ver como
tudo está inserido na mídia, né? A prisionização, a prisionalização, a política, os conceitos de compra, a necessidade de ter tal tênis, de ter tal roupa, né? Enfim, tudo isso que permeia a mídia, principalmente as questões políticas também. Depois fizemos a história do samba, do proibido a símbolo do Brasil, falando um pouco também da transformação, né, de como algo proibido em função do dinheiro, que na verdade foi isso, foi se tornando um símbolo do Brasil e depois ocupando o seu lugar cultural também. Eles gostam muito, né, de samba, de pagode, então, para explorar isso também, da vivência deles, né, no dia a dia, fora da prisão e dentro da prisão também. Fizemos futebol, política e formação brasileira, para desmistificar também essa questão do futebol, né, que é lindo, maravilhoso, e ver um pouco o que tem por trás de tudo isso, né? E aí, esse projeto Diálogos a gente fez também com funcionários. Com os funcionários, nós fizemos uma palestra sobre lutas e lutos, vínculos e elaboração de perdas, apontamentos sobre a história das prisões, para situar um pouco as pessoas de onde que surgiu, né, as prisões, trabalho em equipe, conflitos e questões, e fizemos um curso de formação de mediadores para o trabalho educacional dentro da unidade. Além desses projetos com os presos, eu tenho um projeto com os funcionários também, que chama Viva Melhor, Viva Feliz, que trabalha todas as questões de saúde física e mental, né? O estresse do dia a dia, a qualidade de vida, para tentar melhorar um pouco a relação que há entre preso e funcionário, né? O projeto Filosofia Funcional, a gente fala de filosofia de uma forma funcional, onde que a pessoa presa pode usar as questões, né, filosóficas na rotina do dia a dia, né? Direitos, deveres, ética, moral, surgimento das prisões também, falamos bastante de Marx, dos tipos de prisões, como eram, como é agora, enfim, né? Um pouco do Vigiar e Punir de Foucault, sobre o uso de substâncias também. E todos esses projetos, eles acontecem na escola da unidade. A gente tem uma escola grande aqui, tem 350 vagas, né? Para alunos, são 8 salas de aula, 14 turmas, sala de informática, sala de reuniões, sala de professores, e toda essa estrutura da escola da unidade foi construída através de cursos, né? Curso de pedreiro, curso de encanador, curso de eletricista, e aí surgiu a construção da escola. E todos esses projetos, eles, durante a pandemia, eles foram suspensos. A gente vai começar na próxima semana esse do Entre Linhas, que são os de filmes, né? E eu estou elaborando, em parceria com a OAB, um outro projeto também de palestras, não vai ser atendimento jurídico em função da ética, toda a questão da OAB, de captação de clientes e tal. Vai ser mais um de palestras, algum curso de formação, alguma coisa assim. Então, no que eu acho importante, né? Os projetos coletivos, a pessoa, o que eu percebo é que no atendimento individual,
é muito difícil que a pessoa consiga falar sobre ela num atendimento individual dentro da prisão, né? No local onde a gente tem para atendimento individual. Então, quando pede um atendimento psicológico, geralmente o foco do atendimento não é algo psicológico, é uma ajuda em relação a uma outra situação, seja jurídica, seja de saúde, seja com a família, alguma coisa de contato familiar, alguma coisa assim. E nos projetos coletivos, mesmo que tenham um tema pré-estabelecido, eles conseguem expor sobre sua vida, expor sobre questões familiares, sobre a rotina do dia a dia. Esses projetos são muito ricos, né? Se tornam muito ricos e promovem mesmo a saúde, a saúde mental, a boa convivência, o interesse pela escola, pelos estudos, pela participação, né, nos projetos. Eu percebo assim uma grande diferença, né? Então, esse período que ficou sem os projetos, a gente recebe muitos pedidos, né, solicitações para voltar, para retornar, só que tem que ser um retorno gradativo em função da pandemia, né? E um outro projeto que a gente implantou, eu e outra psicóloga, esse ano, foi com o anexo de detenção provisória, que são com as pessoas que ainda aguardam definição processual, que não tinha projeto nenhum, chama Asas da Leitura, né? A gente começou o mês passado, a gente disponibiliza livros, né, de vários temas para que eles leiam, né? Eles escolhem o tema e aí depois a gente manda uma ficha de leitura não pedagógica, né? Uma ficha de leitura de questões do que eles podem falar do livro em relação ao que eles conseguiram visualizar, conseguiram identificar ou aprender, ou de que forma que pode ser utilizada no seu futuro ou na vivência do seu dia a dia. E não é obrigatório também que se preencha essa ficha, né? O fato dele ler o livro, ele já está fazendo parte do projeto. Nenhum desses projetos é obrigatório, né? Todos são a participação voluntária, né? Eles resolvem se querem participar, se gostam ou não, né? E enfim, o que eu entendo deles é que promove muita possibilidade assim de discussão, de vivência, né? E de discussões bem. Meu Deus, vamos voltar, gente? Vamos voltar para cá, gente? Olha, essa pessoa está fazendo exercício, mas. E aí, eu vou falar uma fala só de uma pessoa, né? Ele foi muito engraçado que essa pessoa me falou assim, em um dos términos de um dos projetos, né? Ele falou assim: a senhora é a pessoa mais subversiva que eu já vi dentro do sistema prisional, né? E aí os outros ficaram tudo meio receosos, né? Porque não entenderam muito bem, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter ouvido isso, porque eu digo que não é uma alegria trabalhar no sistema prisional, como não é uma alegria trabalhar em qualquer das instituições que a gente tem no Brasil, que estão muito longe de serem ideais, né? Qualquer uma delas. Mas eu penso que, já que eu, como psicóloga, estou lá, eu tenho que fazer o melhor possível. E o melhor possível que eu consegui, eu acho que foi me dedicar a essas questões, né? Então, para mim, a discussão sobre o exame criminológico é uma discussão de certa forma ultrapassada, porque eu não faço uma avaliação, eu faço um relatório,
do que a pessoa fez, do que a pessoa me fala dela mesma, da análise que ela faz da vida dela, né? E eu me dedico mais a essas ações coletivas mesmo, né? Então, é isso, bem resumido. Depois, acho que na hora da discussão, se tiverem questões sobre isso, eu vou ficar muito feliz em poder contribuir. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Elisa. Bom, então, agora o Samuel, né, ele vai falar a respeito do retrato do trabalho da psicologia em uma cidade da Tríplice Fronteira, que é Brasil, Colômbia e Peru. Né? Então, por favor, Samuel. Bom, boa noite, né, a todos e a todas. Eu, né, sou o Samuel. Vou falar um pouquinho por 2 momentos. Vou retratar um pouquinho desse lugar. Então, eu estou falando de Tabatinga, né, que é essa cidade, né, que eu estou falando agora é Tabatinga, que fica na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Então, é no Alto Rio Solimões. E ela fica bem na divisa mesmo, não tem... É fronteira aberta, tanto com Colômbia quanto com o Peru. A fronteira com o Peru é via rio, né? Você atravessa o rio, você já está no Peru. Então, não tem nenhum tipo de fiscalização. Tem a Marinha, mas ela não fiscaliza quem está atravessando. Ela fiscaliza as embarcações que chegam e saem de Tabatinga. E para a Colômbia, tem uma cidade que chama Letícia, que ela faz fronteira terrestre. Mas não há muitas restrições. Vez ou outra, tem algum tipo de comando, assim, de blitz, mas mais por parte de Letícia mesmo. Então, de vez em quando, eles fazem algum tipo de blitz em relação a isso. No Brasil, não. No Brasil, não tem. É uma cidade... Bom, ali é considerado interior, né? Mesmo que no Alto Rio Solimões, Tabatinga é referência ali. Mas ela é interior com relação a Manaus, né? Que é a capital. Ali, pelo censo, estima-se que tenha por volta menos de 70 mil pessoas. Só que tanto a Secretaria de Assistência Social quanto, né, as instituições da cidade acreditam que tenha por volta de 80 mil pessoas. E é um público bem flutuante, né, porque como a fronteira é aberta, né, tanto com a Colômbia quanto o Peru, então tem muita gente que mora na cidade e aí é difícil estar sabendo assim, quantas pessoas que moram nessa cidade. Além, né, de ser uma região onde tem também uma comunidade indígena, uma população indígena muito alta. Então, ali é uma região, principalmente da etnia ticuna, é um número elevado assim, de pessoas ali. Na cidade, tem uma unidade prisional, então que é de regime fechado, que é a única unidade que tem ali, então, na cidade. E aí, para esse lugar, eles mandam tanto a Polícia Civil, né, a militar, encaminha para lá, quanto a federal. Por exemplo, quando tem alguma situação que a federal apreende alguém que, né, dentro do trabalho deles, é para lá que eles encaminham. Então, muitas vezes, a gente trabalhou ali com pessoas vindas da Venezuela, com pessoas vindas da Espanha, então, ou mesmo da Colômbia, de outros lugares que a federal, né, levou, o lugar ali da cidade. Ali, bom, esse é um pouco do cenário assim de Tabatinga. Então, é uma cidade que tem as 3 forças, né, as 3 forças armadas, tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica. Polícia Federal, né, também. E é essa cidade que eu vou falar um pouquinho dela agora. Ali, também acho que é importante pontuar aqui para vocês, há uma questão de drogas, de tráfico de drogas muito forte, muito grande ali. Então, tanto é que mesmo a população, né, da cidade, elas falam que quem mora ali ou quem é dali
se não teve ou tem algum parente, ou mesmo ele que teve algum tipo de envolvimento com drogas, vão ter. Então, até é interessante, assim, que eles veem, antes de verem como um crime, por exemplo, né, o trabalho com drogas ou com tráfico, assim, né, com substâncias psicoativas, eles veem como trabalho. Então, antes de ser crime, muitas vezes a população da cidade, elas não veem como um crime, elas veem como trabalho. É uma forma de trabalho. Então, isso é algo que eu percebi muito forte lá. E lá, a unidade prisional, eu fazia parte da equipe da saúde. Então, eu estagiei no estado de São Paulo já, ali antigamente, eu não sei se mudou alguma coisa, mas era P1 de Hortolândia, no semiaberto. Ali, como estagiário de psicologia, eu fazia parte da reintegração social. Lá, não. Lá, eu fazia parte da equipe da saúde. Então, quem coordenava lá era a SEAP, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. E aí vinha um recurso para a SEAP, e a SEAP disponibilizava para o município fazer o contrato. Então, era o município que contratava essa equipe para trabalhar lá dentro da unidade. E aí era o município também que gerenciava. Então, a Secretaria de Saúde é que gerenciava. Eu trabalhava na unidade prisional, mas eu era contratado pelo município através da Secretaria de Saúde. Então, a coordenação ali, meio que nossa, assim, era da coordenação de saúde, a mesma da coordenação de saúde da Secretaria de Saúde, né? E ali ele vinha um recurso para contratar quem? Quem que era essa equipe? Era um psiquiatra, que ele vai a cada 3 meses para lá, para a unidade. Aí, médico clínico geral, assistente social, psicólogo, odontólogo, fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem. E caso precisasse, por exemplo, alguém tem alguma restrição de alimentação ou precisa de alguma dieta diferenciada, aí o município, a Secretaria de Saúde, ela buscava a nutricionista do município. Então, existe essa possibilidade lá. Então, além dessa equipe de saúde que fica ali, né, ainda é possível buscar, no caso, né, assim, especial de uma nutricionista, ele consegue buscar para fazer uma avaliação com a pessoa privada de liberdade. Então, eu trabalhei ali em 2 períodos. Eu trabalhei ali do início de 2018 até por volta de abril de 2019. E aí eu voltei para lá o ano passado, por volta de setembro, e eu saí agora em janeiro. Então, desse é um tempo mais curto. Mas por que eu faço essa divisão? Porque na primeira vez que eu entrei, não existia assim, uma administração da SEAP. Claro, a SEAP fazia todos os contratos, mas quem administrava a unidade prisional, realmente, eram as pessoas privadas de liberdade, eram as facções lá dentro. Então, lá dentro ainda existia, nessa época, existia a FDN, que era a facção ali do norte mesmo, que ela comandava tudo isso ali, e eram eles que comandavam ali a unidade. Então, era um jeito mais frouxo com relação à segurança ali. E ali, a gente meio que, eu como psicólogo, eu tinha total liberdade ali para estar atuando. Então, o privilégio que a direção, né, da unidade dava é para o atendimento individual. Mas eu tinha total liberdade para poder estar atuando. Mas é interessante assim, que mesmo tendo essa liberdade, não era possível naquele momento eu acho que até hoje mesmo, nessa última passagem minha por lá, você fazer uma atuação assim, totalmente livre. Porque, por exemplo, se você chamava uma pessoa 1 ou 2 vezes por semana, quem não vem, quem fica lá no raio, ele questiona, peraí, mas você está subindo muito para lá. Então, eu acho que você está falando alguma coisa que está acontecendo aqui. Então, havia essa desconfiança ali de quem frequentava, e mesmo porque, né, muitas vezes ainda havia, né,
essa ideia de que o psicólogo, né? Quem é o psicólogo? O que faz o psicólogo? Então ainda não... Ou se não, né? O psicólogo é para louco. O psicólogo... você está ficando louco, você está indo lá no psicólogo. Então, quando não era assim, num tipo de falas assim, você está ficando louco, porque você está indo para lá, quando não era alguma coisa assim, era, opa, você está indo muito para lá. Então, eu acho que você está levando alguma coisa daqui para lá. Então, já essa pessoa, muitas vezes, se às vezes ela eu digo, né, a gente falava que ela subia para o atendimento, né, que ela saía do raio e subia para os atendimentos, se ela não era vista como chacota, às vezes ela era vista com um pouco de desconfiança. Porque, opa, então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com essa pessoa. Só que nesse momento, né, era um pouco mais, nessa primeira vez que eu fui trabalhar lá, entre 18 e 19, era um pouco mais frouxo, né, assim, porque estava na mão das facções. Mas era possível, né, fazer esses atendimentos conforme eu quisesse. Então, se eu quisesse fazer atendimentos individuais, eu poderia fazer. Se eu quisesse fazer atendimentos em grupos, eu poderia fazer. Eu saí de lá e voltei agora, o ano passado. Quando eu voltei para lá o ano passado, a administração já não era mais das facções. A FDN, praticamente, ela está extinta lá no Amazonas desde meados de 2020, e o Comando Vermelho é quem tomou conta de lá. Então, tanto do Amazonas, de Manaus, se não me engano, tinha 1 ou 2 bairros que ainda existia, nem se fala mais FDN, eles se chamam de Crias do Norte, e o Comando Vermelho tomou conta de tudo lá, inclusive em Tabatinga. Tabatinga é o Comando Vermelho que tomou conta de tudo. E quando eu voltei agora, no ano passado, a SEAP administra agora. Ela já administrava, né, mas era uma administração praticamente na mão das facções. Agora não. Quando eu voltei para lá no ano passado, a SEAP, ela administra assim, com mãos de ferro. Então, é um regime fechado, não há nenhum tipo, assim, pelo que eu percebi, nenhum tipo de regalia, assim, é uma administração a mão de ferro. E aí eu cheguei lá, né, no regime fechado, e eu, como já tinha passado por lá, né, eu pensei, eu acho que a gente pode fazer algumas coisas diferentes. Mas principalmente guiado por qual ideia? Tabatinga é uma cidade pequena, né, assim, 70, 80 mil pessoas, mas é uma cidade pequena, de interior. Ninguém vai ficar aqui no sistema, lá funciona pelo menos assim, ninguém vai ficar 15, 20 anos lá. Ou ninguém vai, por avaliações, vai continuar lá. Lá as pessoas vão sair de lá. E eu pensei, essas pessoas vão voltar para Tabatinga, elas vão voltar para a cidade. E mesmo que elas voltem, porque é muito comum, às vezes é comum isso acontecer, a pessoa pegou liberdade, né, entrou em liberdade agora, essa semana, daqui 2, 3 semanas ela está de volta. Isso não é incomum, é muito comum isso acontecer lá. E independente das facções que existem lá, né, na cidade, eu pensei, não, mas essas pessoas vão voltar. Essas pessoas logo vão estar na rua, logo elas vão estar em liberdade. Então, eu preciso aqui, né, contribuir de alguma forma. E como eu tinha bastante liberdade lá, o que eu fiz? Eu fui me apresentar. O primeiro trabalho que eu comecei a fazer quando eu cheguei lá foi o trabalho de grupo, de apresentar a psicologia, apresentar o psicólogo. Até então, eu era o único da equipe que fazia isso. Ninguém descia, né, para os raios ou para as salas para falar com eles. Então, o que eles faziam? A equipe pedia para o agente penitenciário chamar alguém lá e eles vão atender na salinha lá, né, aquele jeito já mais conhecido, né? Mas descer ali para juntá-los num raio ou numa sala de aula e pegar uma cela inteira, eles não têm esse costume. Só que eu falei assim, não, eu quero que eles saibam quem eu sou. Não porque, assim, mesmo quando, pelo menos lá em Tabatinga, como é pequeno, né, você entrou no sistema penitenciário, é capaz de, em poucas horas, a unidade toda já sabe quem é você, onde você mora, onde você faz academia, já sabe de tudo. Então lá é muito rápido, assim, essas coisas. Não era para isso que eu estava lá, mas era mesmo para que a gente pudesse
fazer um trabalho para que eu sempre falava para eles que ali eles estavam ali por momento. Naquele momento eles estavam ali, mas esse momento ia passar. Então ia chegar um outro momento em que eles vão estar na rua, vão estar fazendo outra coisa e ter a oportunidade de fazer outras escolhas. Então a minha perspectiva era sempre essa, de que eles estão ali por aquele momento, mas esse momento vai passar também, assim como passou para eles chegarem ali. E aí eu comecei a juntar. Comecei com o raio 1, comecei a juntar as celas para apresentar a minha proposta de atendimento em grupos. Então, para trabalhar o que fosse, né, importante para eles. Então, a proposta era essa. E aí eu fiquei um pouco receoso, assim, mas mesmo assim eu fui. Qual que era o meu receio quando eu comecei a fazer isso? É porque muitas vezes, né, que eu acho que isso não é uma característica de lá, acho que eu vi isso um pouco quando eu estagiei aqui em São Paulo também, em Hortolândia, é que muitas vezes há muita... por eles se entenderem assim, né, como, eu sou preso, não vou ouvir, ou, às vezes não vou respeitar um outro preso. Então, às vezes há muita confusão, mesmo dificuldade de relacionamento entre a própria cela. E eu pensei, mas eu preciso ver, eles precisam me dar essa resposta, eu não posso chegar com isso lá, eu quero que eles me falem sobre isso. Não, Samuel, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não quer fazer isso. Ou a gente vamos encarar isso. Então eu deixei que eles falassem sobre. E eu comecei a fazer grupos, né, me apresentando, olha, sou Samuel, sou psicólogo, minha proposta aqui é que a gente possa fazendo grupos, vocês não são obrigados a participar, então toda essa, uma proposta assim, mais simples, mas que pudesse, né, de alguma forma, trazê-los, né, a um momento ali comigo, mesmo porque era o único momento que eles poderiam estar assim, em grupos. A não ser nas campanhas, né? Porque como a gente fazia parte da equipe de saúde, por exemplo, a campanha do Dezembro Vermelho, então a campanha contra o HIV e tudo mais. Aí era um momento, né, que a equipe de saúde se reunia, tal, fazia testagem rápida. Mas, além disso, de campanhas, em nenhum momento era oportunizado para eles um espaço para que eles pudessem falar. Para que eles pudessem falar sobre por que eles estavam ali. Então, falar sobre a saudade da família. Então, mesmo que Tabatinga, a unidade ficava ali, muitos eram de interiores. Lá em Tabatinga tem muitos interiores, tem muitas cidades vizinhas e muita gente é da região. E muita gente não é nem dali, tem muita gente que é da Colômbia, tem outras pessoas, eu lembro que tinha pessoas lá que eram da Venezuela. Então, muita gente que não via a família, não tinha notícia há muito tempo. Então, e muita gente também que entrou ali e, de repente, deu um estalo, o que eu estou fazendo aqui? Então, é muito porque ali não, pelo menos no momento que eu estava ali, a questão do uso de drogas era muito restrito, assim, tinha algumas pessoas até que tinham acesso, mas era muito difícil. A maioria não tinha. Então aí você imagina comigo que a maioria das pessoas que entra ali, entra por conta da questão do tráfico de drogas. Então, e muitos, né, têm essa relação abusiva com as substâncias psicoativas, com as drogas. E aí chega lá, não tem mais. Então, chega lá, não tem como mais. E, além de não ter mais a droga, a substância psicoativa, acaba também entrando em um cenário onde as facções estão ali. Tá o Comando Vermelho totalmente organizado, aí tem uma resistência ali da região, que eles se chamavam de Crias do Norte. Então, tá tudo... Ali em Tabatinga, inclusive, eles falam que não existe bala perdida. Então, todo mundo que morre tem um envolvimento de alguma forma ali, ou está envolvido com alguma forma com um crime organizado que se dá ali através do tráfico. Grande, assim, praticamente 90% das pessoas que entram ali na unidade prisional é por envolvimento com drogas. Então, alguma outra ali violência doméstica, então, mas a maioria, assim, talvez até mais de 90%, é com relação às drogas.
Mas ali eu comecei a ter essa liberdade, né, de fazer esses grupos, me apresentar e a proposta. E muitas vezes depois dos grupos, quando eu encerrava os grupos, aí vinha alguém, né, me chamava de canto, falava assim, psicólogo, você pode me chamar sozinho? Você pode me chamar porque eu não me senti bem ali para falar ali, tem algumas pessoas ali que eu não me sentia à vontade de falar. Você pode me chamar? Só você faz atendimento sozinho? Você faz atendimento psicológico? Eu falei, nossa, olha aí, eu não vi, a proposta não era essa, mas acaba aparecendo, né? E muitas vezes nos grupos, principalmente no final dos grupos, as pessoas vinham. E aí, né, eu lembro daquele início onde muitas vezes na cela, né, das pessoas que moram juntas ali, há muita dificuldade de relacionamento, né? Então, há muito atrito. E aí, né, praticamente compreensível, né, a pessoa não sentir a vontade de estar falando, né, das dores dela, das angústias dela, do sofrimento dela, né, dos desejos dela ali no meio daquelas pessoas. É absolutamente compreensível. E aí eu fui buscando, eu fui criando, né, essas possibilidades, eu fui criando esse espaço. Então, chegou um momento que já era conhecido que eu fazia isso dentro da unidade. Eram 4 raios. O primeiro ficava mais para as pessoas que estavam já numa evolução com relação à pena deles. E os outros 2, o segundo, o terceiro e o quarto, já eram pessoal que não estava tendo, estavam esperando, já tinham ainda muito tempo para estar ali dentro da unidade. Eu conseguia, acho que uma característica assim que a unidade proporcionava, talvez por eu ser da equipe de saúde, mais próximo da equipe de saúde, é perceber, por exemplo, algumas pessoas que estavam vivendo alguma crise, seja com relação a alguma crise psicótica, alguma coisa assim, e ter esse acesso, esse encaminhamento ao médico e ao psiquiatra. Então, isso eu acho que a unidade de Tabatinga, ela dava esse privilégio. Então, das pessoas privadas de liberdade, elas terem esse acesso mais rápido ao médico, então ao psiquiatra. Então, era possível essa avaliação. Só que da mesma forma que lá também o judiciário é muito próximo. Então, acontecia muitas vezes do juiz pedir uma avaliação, querer saber o que o José, que tipo de trabalho a unidade está oferecendo para o José. Então, aí chegava lá, o que a gente está oferecendo para o José? O José tem atendimento médico, o José tem atendimento com assistente social, o José tem atendimento com psicólogo. Então, isso, às vezes, o judiciário ele estava bastante em cima ali do que a gente estava fazendo. E a defensoria também. Então, muitas vezes, a defensoria ela não olhava muito, mas em janeiro trocou os 3 defensores que tem na cidade. Então, e os novos que chegaram, eles estavam muito atentos a buscar fazer assim um bom trabalho e olhar para essa população, porque muitas vezes ali eles estão esquecidos. Mas eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um pouco disso do trabalho que eu busquei fazer ali. Então, mesmo entendendo assim, eu entendo que quem busca o psicólogo, claro, né, que você pode buscar o psicólogo para apoio, autoconhecimento. Eu entendo que a maioria das pessoas vai ao psicólogo no momento de sofrimento, né, no momento de dor, de angústia. E na unidade prisional, pelo menos a experiência que eu tive ali em Tabatinga não é diferente. Então, mais, né, eu busquei principalmente busquei ter um olhar ali mais compreensivo, né, principalmente de momento ali, independente das escolhas que eles fizeram para estar ali, é o momento que eles estão vivendo ali, mas eles vão sair. E busquei, né, trazer algum tipo de contribuição mesmo para que eles pudessem, né, talvez refletir um pouco, né, que esse momento vai passar, mas que eles poderão fazer outras escolhas diferentes lá no futuro, ou não, né, vai depender deles, mas que pudesse ter essa oportunidade aí de falar um pouco sobre o que estavam vivendo. Acho que é um pouco disso. Obrigado, professora, por esse espaço, poder estar falando um pouco sobre essa experiência. Eu que agradeço, Samuel. Acho que eu e todo mundo aqui, né?
experiência, né, muito legal, assim, né, na forma como você, né, foi se integrando, né, o seu trabalho, né? Isso é bem interessante mesmo, né? Bom, eu vou tentar ser breve, né, porque nós já estamos, já são 9 horas, e havíamos pensado até 9h30, né, com perguntas e tudo mais. Eu vou falar, né, a respeito de um olhar psicológico sobre os modos de abordagem ao encarcerado, né? Bom, né, como a Elisa havia comentado, né, a Lei de Execuções Penais, né, a Lei de 1984, em 1985 teve o primeiro concurso para psicólogos, né, e assistentes sociais e psiquiatras aqui no estado de São Paulo. Eu prestei esse concurso, eu fui aprovada e comecei a trabalhar em 88. Né? Mas eu comecei no manicômio judiciário, né, de Franco da Rocha. Né, assim, em termos de concurso, né, eu fiz para o manicômio. Mas um pouco antes de eu começar a trabalhar, né, de ser chamada, né, para o trabalho, eu dividia o horário com um colega psicólogo lá em Franco da Rocha, né, porque ele não podia ir os dias, né, que se exigia que se fosse. E eu tinha muito interesse, né, em já começar. Então, eu dividi com ele. Então, antes de começar, né, como aquela pessoa que foi concursada e chamada e tal, eu entrei, né, dessa forma. Bom, isso eu fiquei alguns meses. A direção da unidade, né, em que eu trabalhava, quando soube que eu fui chamada para o manicômio judiciário, eles acabaram me trocando por alguns funcionários. Né? Então, eles fizeram uma troca, né? E eu fiquei na penitenciária. Né? Que eu já, né, como eu falei, já tinha começado lá. Bom, então, quando eu comecei a atuar, né, no sistema, eu ia assim, meio que pisando em ovos, né? Porque, né, se falar em psicologia forense, quase ninguém sabia nem o que era isso, né? Não tinham artigos, não tinha livro, enfim, não tinha absolutamente nada. E o que eu peguei para atuar foi a Lei de Execuções Penais. Porque lá na lei tem aquilo que se espera do psicólogo, do assistente social e do psiquiatra, né? Então, eu peguei a lei e falei, eu vou tentar fazer o que está aqui na lei, né? E aí, aos poucos, eu fui observando que não era isso que eles queriam, né? Nem a direção e nem os presos, né? Bom, assim, só para situar, né, a lei fala da Comissão Técnica de Classificação, né, que é a CTC. Então, um grupo, isto é, né, tem que ter equipes que vão fazer o acompanhamento da execução da pena e o outro grupo vai fazer a avaliação, porque com a lei de execuções se institui o exame criminológico, né, que a Elisa já comentou. Então, para qualquer pessoa sair antes de vencer o tempo, ele tinha que passar por uma avaliação com psicólogo, psiquiatra, assistente social. Bom, então, eu comecei a atuar, né, nessa unidade penal, eram 400 e poucos presos, e eram 5 equipes. Né? Então, 5 equipes, eram 5 psicólogos, 5 assistentes sociais e 5 psiquiatras. Né? E aí, né, o objetivo principal da unidade é que a gente fizesse o exame criminológico, porque esse não é só o objetivo, não era naquela época só da unidade, mas dos presos também. Porque sem esse exame, sem ele fazer o exame, passar por ele, ter um deferimento, ele não ia sair antes.
Então, uma pessoa que vai presa, qual é o maior desejo dela? A liberdade. Então, é por isso que eles queriam, né, que a gente fizesse o exame criminológico, atendendo aos presos e também a necessidade que a unidade, né, prisional via, no sentido de que, tendo muitas avaliações, não tinha rebeliões, né? Então, era uma forma de contenção em termos de violência, né, lá dentro. Eu fazia, no mínimo, 10 avaliações por semana, né? E eu ia 2 vezes por semana lá na unidade, né? Porque eles tinham dificuldade em encontrar profissionais que fossem até lá, né? E a gente fazia discussão depois de cada entrevista que era feita. Às vezes eu fazia mais de uma vez, né, com uma pessoa, mas em geral era uma vez, até por conta da grande demanda. E depois a gente se reunia e discutia sobre vai ou não ser favorável à progressão do regime prisional, né? Então, era uma unidade de regime fechado e que depois de algum tempo começou a funcionar um anexo, né, junto a esse regime fechado, que era um regime semiaberto. Então, no regime semiaberto, né, tinham várias oficinas, inclusive muitos presos trabalhavam para a Companhia Melhoramentos, né, com mudas, né, nos viveiros, e depois plantando essas mudas, cortando árvores, enfim, né, era uma, vamos dizer assim, uma grande demanda para esse tipo de trabalho, né, deles. E aí, né, assim, eu achava que, né, a primeira coisa, né, que eu não devia ver aquelas pessoas como diferentes de mim, né, no sentido de serem pessoas como eu, e que não tiveram a oportunidade que eu tive na vida de não acabar me envolvendo com crimes. Eu conversava muito com eles, né? Então, a gente tinha salas, eram salas de atendimento individual, cada psicólogo tinha a sua sala, né? Então, isso é um privilégio, na verdade, né? Hoje, né? Hoje é um grande privilégio. Na maioria das unidades nem existe mais a sala do psicólogo, mas ele vai atender lá no parlatório, né? Junto com várias pessoas. Tal. E como eu, né? Eu conversava com um preso, com outro, tal. Aos poucos, eles começaram a entrar na minha sala. Então, né, batia, né? Via que eu não estava atendendo ninguém, eles entravam e começavam a falar, né? Aquilo que, né, o Samuel falou da questão das angústias dele. Eles não iam me procurar em busca de algum benefício, né? Como a Elisa falou, né? De que ele vai porque ele quer uma consulta médica ou algo assim. Não, ele ia lá espontaneamente para falar alguma coisa sobre ele. E aí eu ia ouvindo, né? Eu ia ouvindo, eu ia aconselhando, né? Às vezes era alguém que dizia que ia matar uma pessoa lá dentro, e eu fazia de tudo para que aquilo não acontecesse. Então, eu ia mostrando para ele as implicações, né, que existiriam. E algo que eu também observei é que eles são muito centrados neles próprios, né? Então, eles vivem em um ambiente de irmandade, tanto que eles, hoje eu não sei como se chama, mas antigamente eles chamavam de mano, né? O irmão. Então, quando ele falava de um outro preso, era o irmão. Então, existia uma grande irmandade lá dentro, mas não existia fraternidade. Por que que não existia fraternidade? Porque se ele começasse a olhar o outro preso como alguém que ele poderia ajudar de alguma forma, e se essa pessoa recebesse a liberdade, fosse transferida, ou fosse para o castigo, né, mudasse de cela, ele ia sofrer muito, porque ele já estava sem a família dele ali. Então, né, eles vão mostrando, isso foi uma coisa que eu observei e ficou muito claro isso, né, para mim. Eles eram
irmãos, mas eles não eram fraternos. Então, um ajudava o outro desde que não ultrapassasse um certo limite, né? E se fosse preciso, por algum motivo, ele agredir aquela pessoa, ele iria agredir. E quando a gente fala de fraternidade, isso não iria acontecer, né? Então, era uma época em que tinha muitas rebeliões, e era, né, assim, né, se considerava realmente como algo até perigoso, né, no sentido de você estar lá e, de repente, ter a rebelião, né? Bom, então, uma coisa que eu observei foi isso, né, que não tinha essa fraternidade. E aí eu comecei a pensar, né, eu vou começar a questioná-lo sobre isso, né? Por que ele não pode gostar daquela pessoa que está ali? Mesmo sabendo que ele vai perder. Mesmo porque quantas coisas na vida ele já perdeu. E não é por isso que ele vai deixar, né, de querer as coisas, né, de ter relações, né, com as pessoas, etc. Eu discutia muito sobre isso com eles. Normalmente era individual, né, a forma individual como eles vinham. E na hora do exame criminológico, era de início individual, e eu pegava um tempo do exame para falar com ele sobre questões relacionadas a direitos humanos, a fraternidade, a não reincidência. O quanto que ele achar, né, que ele ia resolver o problema da vida dele roubando, porque nessa época o crime mais comum era o crime de roubo, e hoje já não é o mais comum, né? O tráfico está muito perto, né? Isso eu acho que no Brasil inteiro, né? Então está muito perto em termos de frequência. Então eu ia assim, né, tentando mostrar para ele que ele poderia, apesar de todas as dificuldades, tentar fazer alguma coisa que fosse boa para ele e para a família dele. Quando ele não tinha, né, uma boa relação familiar, eu falava com a assistente social e a gente via se era possível chamar a família, né? E em alguns casos a gente chamava, conversava com eles, tal, né? Mas isso não era o comum, não, né? Foi, vamos dizer assim, pouco, né? Até por conta, né, do tempo que a gente tinha lá, né? Então, essa eu acho que foi uma questão assim, muito importante que eu observei, né? E de levar para eles a sensibilidade, né? O respeito ao outro. E aí, né, eu via, né, o quanto que eles tinham esse modo muito egocêntrico. E não adiantava eu querer, né, falar para ele não agredir uma vítima, porque se eu tivesse que agredir, ele iria agredir. Então, eu dizia para ele, olha, quando você agride alguém, quem vai ter as consequências maiores da agressão vai ser você, né? Olha, se você agride, a pessoa morre, acabou, ela não vai sofrer mais. Mas você vai preso. Você vai passar momentos importantes na sua vida aqui, junto com todos esses outros marmanjos que estão aqui com você. E a sua família está lá fora, né? Então, eu procurava assim, mostrar para ele o que ele estava perdendo quando ele reincidia, né? E aí, olha, eu percebi, né, assim, nessa forma muito egocêntrica, né, deles viverem, né, de isolamento, de medo, de fragilidades e tudo mais. Então, eu percebia que falar do outro, para ele não agredir, para ele não matar, não ia adiantar. Era melhor falar dele. E eu entrei no momento em que a AIDS matava. Tinha muitos aidéticos, né? Mas muitos mesmo. E ninguém sabia, né, direito como é que era o contágio. Sabe igual a pandemia agora, que ninguém sabia no começo? Era aquilo, a AIDS. Tanto que vazava esgoto, né, da parte de cima lá da penitenciária, em uma sala,
E aí um dia um colega, um médico, né, psiquiatra passando, caiu uma gota na cabeça dele, ele ficou desesperado. Ele falou, ela tá cheia de AIDS, que eu vou pegar AIDS. Porque ninguém sabia mesmo, né? Então, é um trabalho, né, que aí eu já tinha estagiários lá comigo, né, que os estagiários começaram em 88 lá, né, os meus estagiários. Eu comecei a falar, olha, a gente tem que dizer para eles que o fato dele passar a AIDS para outra pessoa, né, não é algo que a gente tem que ter como um grande objetivo, porque eles eram muito centrados neles mesmos, né? Então, vamos mudar a forma. Ao invés de dizer que ele vai contaminar alguém, que a pessoa vai sofrer, etc., que vai pegar doença, vamos falar que existe recontaminação. Olha, isso aí, gente, naquela época, eu inventei. E depois se descobriu que tinha mesmo, né? Então, eu pensava, né? Se eu falar para ele que se ele se recontaminar, ele vai morrer mais rápido, então ele vai querer se cuidar. E eles ofereciam, né, camisinha lá na unidade, porque tinha um motel que funcionava lá, né? E antes eles não se interessavam muito, né, em usar um preservativo. Depois que eu e minhas alunas, né, meus alunos começamos a falar muito sobre isso, houve assim uma grande procura por camisinha, né? Então eles estavam deixando de contaminar outras pessoas, mas pensando neles, né? Então foi uma outra coisa importante que eu observei, né? Se você quiser acessá-lo, não acesse no sentido de que ele deve ser legal com os outros, mas se ele não é legal, o que pode acontecer para ele de pior? Né? Pegando ele como, né, o ponto de partida para isso. Olha, né, eles não iam parar de roubar. Eu sabia que eu não ia, né? E aí, quando... porque a gente fazia, né, o exame criminológico e depois chamava para dar o resultado, né? Então, tinha muita gente que tinha medo de fazer isso. Você ia dizer, olha, você não vai sair, porque eu vi isso, e você não vai, né? Então, quando eu chamava, né, nesse outro momento, para dar o resultado, uma outra coisa que eu tive assim como regra para mim, o que vai dizer se a pessoa vai sair antes ou não é a violência. Pessoas violentas, eu vou deixar mais um pouco aqui. Ele tinha que ficar mais 6 meses, para depois fazer uma nova avaliação, né? Então, para mim, aquilo estava claro, mas para eu chegar nisso, eu levei uns 2 meses de trabalho, né? Assim, porque eu ficava muito angustiada, eu não sabia se eu estava fazendo o certo, né, aquela pessoa já com tanto sofrimento, tudo, né, ele acabou matando, às vezes, numa circunstância que talvez ele não matasse, né, se ele tivesse tido outras experiências de vida, tal, mas eu falei, mas peraí, né, alguma coisa tem que estar muito objetiva para mim. Aí eu peguei a questão da violência. E a partir disso, eu nunca mais tive conflitos. Era violento, eu fazia avaliação, chamava a pessoa e dizia para ele por que ele não estava saindo. E oferecia atendimento com os meus alunos estagiários, né, se eles quisessem. Bom, uma outra coisa, né, que eu observei foi tentar, né, ver, naquele momento do exame criminológico, hein, quando era, né, de início individual, de tentar ver com ele quais as potencialidades que ele tinha, né? O que ele sabia fazer em termos de trabalho, o que ele gostava e ele poderia fazer, ele não tinha feito, né? E ele poderia tentar fazer aquilo. Então eu tentava, né, se levar a alguma coisa de mais humano, né? De menos violento. E tinha pessoas que eu sabia, né, que iam continuar cometendo crimes com violência.
E outras eu tinha certeza que não voltariam a cometer um crime com violência, né? Então, às vezes, eu falava, né? Olha, você ganhou o seu semiaberto, logo você vai sair. Se você for roubar, você não use de violência com ninguém. Lembra o que a gente falou? A importância de você não usar a violência, né, para a pessoa, mas principalmente para você, porque eu tinha percebido que eu tinha que falar era dele, né? Adiantar falar do outro. Falava, você vai aumentar a pena, você pode ter problemas, então não use violência, né? Então, era comum, às vezes, eles, quando estavam saindo, ou em liberdade, ou indo para um semiaberto, antes de saírem, para ir lá para o bonde, né, eles chamam de bonde, né, o que os leva, né, em termos de transporte, claro, quando é liberdade não, mas, né, indo para um semiaberto ou transferido, muitos iam na minha sala e falavam, ó, doutor, eu estou indo, viu? E eu vou lembrar de tudo que a gente falou aqui, né? Então, se eu fosse, né, assim que eu observei, se eu chegasse como psicóloga, está lá, como alguém que sabe muito mais da vida do que eles, eu não ia conseguir chegar até eles, né? Uma outra coisa que eu fazia, eu cumprimentava eles sorrindo, todos, né? E não era assim que eu queria sorrir, né? Mas eu achava que, sabe, era uma coisa tão pesada lá dentro, então eu me via na obrigação de sorrir, né, para eles, muitos ali carrancudo e tal. Então eu chegava, né, tinha um preso lá, eu, bom dia, né, dava um sorriso e ele, cara feia, né. Dali a pouco, né, chegava lá na minha sala, ó, eu vim aqui falar para a senhora que eu não posso rir lá, porque se a gente rir, eles dizem que a gente está gostando, e aí eu vou apanhar, tanto dos outros presos, quanto de funcionário. Então, eu vim aqui para dizer bom dia para a senhora e dava um sorriso. Falei, gente, olha a importância de um sorriso em um lugar onde tem pessoas confinadas, consideradas socialmente como lixo, né? E simplesmente grande, pelo menos naquela época, não tinham pobres, não tinham ricos lá dentro, só pobres. E hoje, né, quando tem, é para ficar pouco tempo, mas naquela época não tinha. Então, não, uma coisa que eu observei claramente, não é o crime que é punido aqui no Brasil. Não é o crime, é o criminoso. Se é o criminoso rico, ele nem vai preso. Ou se vai, ele fica pouco tempo. Se é o pobre, ele vai sim ficar confinado, né? Então, eu sempre procurava lidar com eles, né, de um modo assim bem... falando, né, de coisas que eu achava que eu ia, de alguma forma, fazer com que ele refletisse, que ele pensasse naquilo que eu tinha dito, né? Uma outra coisa, né, que às vezes eu fazia era dar bronca nele, né? Então, a pessoa tinha furtado, né, a carteira de um senhor dentro de um ônibus. Eu lembrei de um exemplo. Furtou a carteira de um senhor no ônibus, uma pessoa viu, avisou, e ele, para fugir, ele empurrou, né, esse senhor, derrubou essa pessoa, se machucou, né, claro. Aí eu falava, né, você não tem vergonha de ter feito isso? De ter derrubado uma pessoa idosa? Você não tem vergonha? Né? Então, assim, às vezes eu dava bronca neles, né? E eles, não, mas é que eu não queria fazer isso, não sei o quê, né? Então, aos poucos, eles foram me dizendo que eu tratava eles como seres humanos. Que eu dava bronca quando precisava, mas que eu dava uma palavra, assim, de incentivo, né? De mostrar coisas que até então eles não viam, né? Os traficantes, eu falava assim para quase todos. Você, né, fazia aviãozinho, você que vende pouca droga, ou você, né, que é o gerente lá naquela época era Boca, né? Eu falava em Boca, agora é Biqueira, né? Então você que mesmo que é o gerente, você está aqui. E o dono da droga? Cadê ele?
ele está andando de avião, ele está viajando para a Europa, ele está com a família dele numa boa, e quem está preso é você. Então pensa bem, se realmente está compensando você ser traficante. Porque quem está pagando é você, e não quem é o dono da droga. E a gente sabe que os donos da droga são grandes empresários, políticos, muitos policiais, e eles são daqueles que estão lá no fundo de uma fila imensa e que vão pagar pelo crime. Né? Então, quer dizer, talvez para um ou outro, eu não sei, né, se resolveu ou não eu falar isso, mas se resolveu para um, já foi muito importante. Né? É uma pessoa que não veio preso, né? Pelo menos em relação a isso. E se eles começaram a, né, eles diziam, olha, quando eu for roubar, eu vou lembrar, né, para não usar de violência. Aí eu falava, tomara a Deus que você lembre mesmo, você não use a violência. Né? Se você tiver que pegar alguma coisa de alguém, você pega. Não pegue de pobre, não pegue de pessoas que estão na mesma condição que você, e não use de violência. Era uma coisa que eu dizia para eles. Né? Depois, nós começamos a fazer avaliação em grupo, né? E aí foi toda uma outra dinâmica, né? E nem daria para eu ficar falando aqui. Mas, no grupo, eu também, né? Eu sabia até onde eu podia ir com cada um deles, porque ali são todos inocentes, né? São bonzinhos, etc. E aí a gente sabe que não é bem assim, né? Então, quando você está sozinho, você fala isso, né? Coisas como eu falava. Agora, em grupo, nem tudo era possível ser dito. Mas alguns voltavam para querer falar alguma coisa, né? Que um conta para o outro, né? Um vai contando para o outro como você lida com eles, né? E em um outro momento que eu fui fazer preparação deles, né, para a saída temporária autorizada, né, era com cada psicólogo ficou com um grupo de 25 presos. Né? Então, eu fui me reunir com esse grupo, era o primeiro dia que eu estava com eles, lá do semiaberto, e eu sentada, né, numa roda ali com eles, aí um deles pegou e falou para mim assim, a senhora não tem medo de estar aqui com 25 de nós? Aí eu falei para ele, olha, se eu tivesse medo, eu nunca teria vindo trabalhar aqui. Eu não vejo vocês como animais, eu vejo vocês como seres humanos. Aí todos eles, legal, tal. Então, né, assim, eu via que você lidar com eles como seres humanos, que têm sentimentos, que muitas vezes a vida não deixou que aquilo fluísse, eu acho que você já está fazendo um grande trabalho como psicólogo. Né? Então, né, assim, eu tinha, quando eu chegava, né, tinha um preso que sempre vinha e me dizia, olha, hoje está meio tenso aqui. E ele ficava na porta da minha sala. Né? E ele dizia, eu vou ficar aqui na porta hoje. Se alguma coisa estiver acontecendo, eu vou pegar a senhora para a senhora sair. Né? E quando eu ia fazer visita lá nas celas, né, aquelas celas imensas, né, tinha cela que tinha 50 pessoas, né, com triliche, né, foi o início dos triliche. Então, às vezes eu ia nas celas, né, começava ali pelo pátio, do pátio ia na cela, eu pedia para o diretor e ele deixava eu ir. Claro que nenhum funcionário ia comigo. O funcionário ficava lá na porta, porque eles tinham muito medo. Eu ia, né? Geralmente com esse preso que estava sempre ali, né, mais próximo, e um outro que tinha me dito, sempre que a senhora for fazer visita, eu vou com a senhora. Então eu entrava em pátio que tinha 500 homens, e era só eu de mulher. Eu não tinha nenhum medo. Então, conforme eu ia andando, eles iam colocando camisa, né, alguns levantavam, né? Aí eu cumprimentava, né? Às vezes me aproximava, conversava com algum. Ia nas celas, então aquelas celas, né, assim, parecia um labirinto, né, cheio de
treliches, né? E eu andava ali, né? Primeiro eu pedia licença, perguntava se eu podia entrar. Aí eles falavam, pode entrar, né? Aí eu entrava, eles colocavam a camisa, né? Assim, né? Com uma demonstração de respeito. E aí eu ia conversando com eles, né? E lembra que eu falei que era a época da AIDS? Né? Então, quando tinha algum que antes ia muito na minha sala, conversar comigo e tal, a hora que ele estava lá na enfermaria, esperando morrer, né? Porque não tinha remédio, não tinha nada, eu ia visitá-lo, né? Então, eu pedia para algum preso que era ali, né, responsável pela enfermaria, para ficar ali perto de mim, né? Porque se fosse possível fazer alguma coisa para aquela pessoa, a gente ia tentar fazer, né? Um dia um deles falou assim, eu quero muito fumar um cigarro. Eu não fumo já há muito tempo. E eu sei que eu vou morrer logo. Naquela época eu fumava, né? Eu peguei e dei um cigarro meu para ele e peguei e acendi. E falei para ele, olha, eu não dou para ninguém cigarro aqui dentro. Não dou, mas eu vou dar para você. Porque, né, realmente, eu não sei ainda o quanto que você, né, vai viver. Então, né, assim, essa forma de lidar com eles, como se fossem pessoas que eu estava acreditando neles, né, que eles podiam fazer a diferença em relação à família deles, à própria vida e tudo, foi o jeito que eu encontrei, né, para abordá-los. E mesmo depois, né, de eu mudar né, de unidade penal, né, que eu vim para Campinas, eu morava em Campinas e ia até Franco da Rocha, né, ia 2 vezes por semana, como eu disse. Aí quando eu estava aqui, às vezes eu estava, né, para atravessar a rua tal, passava, né, assim, aconteceu umas 3 vezes isso. Passava caminhão, que antes eles andavam em caminhão, né, ali do Ataliba, que iam prestar serviço para prefeitura, geralmente era isso. Então, às vezes eu estava parada assim, eu via de um caminhão, doutora Fátima, eu tinha certeza que era um deles. Porque quem me chamava de doutora eram eles, né? Então, me chamava de doutora aqui fora, eu sabia que era um deles. Ou uma vez eu estava andando, né? Eu tinha deixado meu carro no estacionamento ali, né, na PUC Central, e porque não tinha vaga, né, onde eu guardava ali dentro da universidade. Aí eu saí do estacionamento, né, com a minha pastinha, né, e andando ali, de repente veio uma pessoa e falou para mim, eu vou acompanhar a senhora. Aí eu olhei, né, eu não sabia quem era, mas não lembrava dele. Ele falou assim, doutor, eu sou fulano, e eu sei que hoje está tendo muito roubo aqui. Então eu vou com a senhora até ali a faculdade, que eu sei que a senhora vai lá. E ia comigo. Né? Então, né, assim, o que eu gostaria, né, assim, de deixar, né, assim, da minha experiência, né, que quando eu deixei de querer, né, mudar tudo aquilo lá dentro, mas algumas pessoas eu talvez conseguisse. Eu fiquei mais aliviada, eu ficava mais livre, né, no sentido de abordá-los, né, dessa forma. E eu tenho certeza, né, mesmo porque teve um dos presos que eu fiz a avaliação dele semiaberto e ele fugiu. Não é que ele fugiu, ele foi na saída temporária e não retornou. Ele me escreveu, eu tenho a carta dele guardada, o endereço dele, pedindo, escreveu lá na penitenciária, como era para mim, ninguém abriu a carta, né? Então ele estava lá dizendo se eu podia interferir junto ao juiz da vara de execuções para ele não voltar para o regime fechado, porque quando ele saiu, a família dele estava passando fome e ele não teve coragem de deixar a família e voltar para a prisão. Então ele foi trabalhar e ele pôs bem grande assim, eu trabalhei. Eu estou trabalhando. Se a senhora conseguisse, né, que o juiz permitisse que eu não voltasse para o fechado, a senhora nem imagina o quanto que isso seria importante. Eu não pude fazer isso. Eu não pude interferir.
porque senão eles iriam querer saber o endereço dele e iam pegar. Né? Então eu nem respondi para ele. Passado um tempo, estava ele lá de novo, né? No fechado, né? Aí ele veio e falou para mim, ó, doutora, quando eu escrevi para a senhora, foi num momento de desespero, porque eu não sabia, né, se a senhora ia poder fazer alguma coisa ou não. Mas aí eu vi que a senhora não me respondeu, eu tinha certeza que a senhora não me respondeu para eu não vir preso naquele momento. Eu entendi. Então eu vim aqui agradecer, que a senhora não foi fazer aquilo que eu pedi, porque senão eu tinha retornado antes e eu consegui deixar minha família melhor do que quando eu comecei a ficar lá foragido com eles. Né? Bom, eu tenho, né, eu acho que daria uns 10 quilos de bilhetes que eles me mandavam, né, de lembranças, né. Olha, eu teria, assim, talvez dias para falar, né, dos 18 anos, quase 18 anos que eu atuei no sistema penal, né. Mas, né, assim, o quanto eu vejo a importância de você ver que aquela pessoa, talvez, o que difere ela de você é que você vai embora e você teve uma família que te levou para um outro rumo na vida. E pode ser que ele não teve essa família e ele vai ficar ali dentro. Então, acho que, assim, basicamente, o que eu pensei em falar, né, sobre essa forma de abordagem, né, abordagem no sentido de abordar a pessoa, né, chegar até ela, né, como um ser humano. Então, acho que era mais ou menos isso que eu pensei em falar para vocês. Bom, olha, já são 9h36, eu não sei como é que está o tempo de vocês. Se vocês querem ficar mais um pouco, a gente pode ficar até as 10 horas. E aí, né, estamos aqui para né, dividir, né, as experiências que a gente falou, né. Tudo bem? Querem ficar até mais um pouco? Mas aí às 10 horas eu realmente preciso parar, né? Porque amanhã eu levanto cedo para dar aula. Uhum. Ok? Eu também. 10 horas. Isso. Então a gente coloca o limite aí 10 horas. Uhum. Bom, então quem gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, né? Sintam-se à vontade. Ninguém quer perguntar nada? Ninguém quer comentar? Eu queria comentar, né? Eu achei as duas falas, né, tanto do Samuel quanto da Fátima, super interessante. E, assim, conforme vocês foram falando, a gente vai se vendo, né? Que eu tenho 33 anos que eu trabalho no sistema prisional, né? E é muita coisa, né, que a gente vive, é uma intensidade tão grande, né, com essas pessoas, que muitas coisas que a professora Fátima falou, eu me vi muito, assim. Não na questão das salas, que quando eu entrei em 89 já era parlatório, né? Hoje eu faço atendimento na sala do diretor de segurança, não no parlatório, que eu não consigo, né, no parlatório. Mas como eu tenho a escola, eu uso muito a escola. Mas toda essa dinâmica de como eles lidam com a presença nossa lá dentro, essa questão de proteção, essa questão de quando se consegue entender que a gente tem um olhar de pessoa para pessoa, como mudam as coisas, as relações, né? Então, hoje, eu faço muito contato familiar, que eu não fazia antes, não tinha essa possibilidade, né? Que eu acho muito interessante também.
E aí é como a professora fala, é aquele monte de bilhete, é convite para casamento, é convite para ser madrinha de filho, ser madrinha de casamento, e aí vai, né? Mas é muito rico o trabalho. É muito rico No mesmo. sentido de gente, né? De lidar com gente mesmo. Uhum. Eu queria, se vocês pudessem, falar um pouquinho em relação a esse momento da pandemia, né? Desde 2019 para cá, 2020, perdão. Como que isso está acontecendo dentro dos presídios que vocês atuam ou atuaram, né? Se há esse olhar, esse cuidado para com essa população, como que se dá? A Fátima viveu uma outra epidemia, né? Que foi a da AIDS. Hoje nós vivemos uma que é desse vírus que está aí dizimando a população novamente. Como que isso está sendo cuidado dentro do cárcere? Olha, eu posso falar porque eu saí do sistema penal em 2005, né? Eu não tenho mais, né, muita informação sobre isso. Porém, eu tinha estagiários, né? Sempre tive, desde, como eu falei, desde 88. E os estágios presenciais foram cortados, né? Não podia ter, né? Então, eu não sei. Não sei realmente o que aconteceu, né? Conhecendo o sistema, eu acho que teve muito risco, sim, lá dentro. Eu posso falar da unidade em que eu trabalho, né? A gente, como eu disse, nós, por ser da área da saúde, continuamos trabalhando presencial. As pessoas presas da unidade, a maioria já estão com a terceira dose, né? Teve poucos casos entre os presos e muitos casos entre os funcionários, né? Eu acredito que porque, como suspendeu as visitas dos presos, eles ficaram restritos ao convívio com eles mesmos. Ao passo que os funcionários, como iam e vinham, né? E muitos casos de, assim, de não acreditar muito na pandemia e tal, ele teve mais casos entre os funcionários. Entre os presos, foi bem poucos casos que teve. E aí a equipe de saúde logo começou com a vacinação, né? Quando chega alguma pessoa nova, já vê a carteirinha, vê se tem a vacina ou não, mas é claro que teve muito risco e ainda tem, né? E assim, nós somos, na unidade, em 2 psicólogas e uma assistente social. Dá até inveja, né, daquela equipe lá das 5 que a Fátima tinha lá, né, Fátima? Olha. Então, é um número muito reduzido, porque temos cerca de 1.300 presos. Então, o que a gente fez foi tentar colocar o trabalho não todos os dias, né? E a gente fez muito contato familiar durante esse período da pandemia. Mas o que eu acredito que teve esse menor número entre eles foi isso, foi a suspensão da visita, né? E aí, quando as visitas retornaram, é que tiveram alguns casos, mas como as visitas também têm que estar vacinadas, quando retornou a visita, teve um distanciamento, não podia ter contato físico, enfim, uma série de coisas, né? Mas é lógico, é muito estressante
muito difícil, assim, para a gente trabalhar nesse período presencialmente, para eles ficarem sem as visitas, apesar de ter tido a visita virtual, né, aqui no estado de São Paulo, tudo muito diferente, né? E teve muito risco, sim, de contágio, mas no nosso caso, teve poucos. Eu sei de unidades que teve muitos casos. Assim, considerando o pouco cuidado com a saúde, né? Por isso que eu falei que deve realmente estar difícil, né? Acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta. Deixa eu só comentar de Tabatinga. Sim. É que... Sim, desculpa. Teve um momento, né, que quando a pandemia estava mais, né, estava um pouco mais pesada, principalmente para lá, no Amazonas, que eles suspenderam as visitas, mas aí já no final do ano passado, pelo menos toda vez que nós tínhamos contato com as pessoas privadas de liberdade, elas eram orientadas a estarem de máscara, mas os funcionários, principalmente os funcionários do sistema, no final do ano eles já não usavam nenhum tipo de proteção, assim, de distanciamento, muito menos máscara. Mesmo da saúde praticamente ninguém usava, assim, eu brincava que eu falava que o pessoal da saúde eram os piores. Então, porque eles... Você dá um exemplo, né? Mas eles não dão, é terrível, assim, eles são os piores. Lá, né, pelo menos lá eles eram os piores. Mas aí no começo do ano, acho que vai muito de quem está na frente. Porque, por exemplo, no começo do ano, agora em janeiro, né? O coordenador, no caso da nossa equipe, ele era um enfermeiro, e aí ele quis testar, fez uma testagem com toda a equipe de saúde. Todo mundo positivou. Nossa. Então, aí o que ele fez? Ele afastou todo mundo. Então, todo mundo ficou afastado. Veio o médico, né, o próprio médico da unidade, né, da equipe, avaliou todo mundo. E, claro, né, todo mundo positivado, todo mundo precisou se afastar. Mesmo o diretor da unidade, ele quis, né, para não ter o risco, né, de contaminar alguma pessoa, né, que estava lá dentro já. Então, assim que alguém positivava, né, pelo menos agora, nesses últimos tempos que eu estava por lá, eles afastavam todo mundo. Quando a equipe positivou, todos foram afastados. Antes que eu esqueça um comentário, né? Samuel, quem manda nas prisões são os presos, não são os gestores. São eles que mandam. Sempre foi assim, em qualquer lugar. Né? De toda forma, né? 1.000 pessoas, se quiser sair, vai sair. Ninguém segura. Acaba sendo funcionário deles, né? Então, são funcionários deles. Lá naquela unidade que eu trabalhava, né, inicialmente, eles chamavam um preso de diretor e o diretor de vice-diretor. Olha aí. Então, eles que sempre mandavam mesmo, tá? Não é coisa de facções, não, né? Antes nem tinha, né? Eu vi o nascimento do PCC, né? Eu conheci alguns que foram depois fundadores do PCC. E não tinha né, essas facções. Tentaram, né, a Serpente Negra aqui no estado de São Paulo, mas não foi adiante. Então, tinha em cada cela, que eles chamavam de xerife, né, que era aquele que mandava lá, né, e tinha um que ele mandava como? Quebrando os caras. Né, fazia algo que não devia fazer, ele ia lá, quebrava um pé, quebrava a perna, né, e coisas assim. Bom, você quer falar, Silvana? Eu gostaria, sim. Boa noite para todo mundo. Vão reencontrar algumas pessoas conhecidas. Bom, acho que eu queria muito agradecer os palestrantes. Foi, acho que, uma experiência muito rica para mim. Eu confesso que eu tenho um certo preconceito, né? Então, escutá-los foi desconstruindo algumas coisas. Eu confesso que eu não sabia que dentro do presídio tem tantas ações no sentido de
resgatar uma cidadania, né, um reconhecimento dos presos como sujeito, como pessoas, como cidadãos. Então, eu me encantei, assim, escutando a experiência dos três, assim, foi muito interessante. Mas uma questão que fica para mim e que me faz, acho que talvez até ter um certo preconceito, é de que talvez não seja possível a ressocialização dessas pessoas. O Samuel disse em algum momento, vocês estão aqui, mas vocês vão sair. Ok, eles vão sair, mas eu não sei se eles saem pior ou, enfim, se existe a possibilidade de eles ressignificarem algumas coisas. Escutando a professora Fátima, ela me faz resgatar um princípio que eu também tenho, assim, muito estigmatizado, talvez, de que eles são muito autocentrados e que, por eles serem autocentrados, eles não teriam nenhuma crítica sobre o que eles fizeram e que, portanto, eles vão sair, vão reincidir e tudo mais. E eu queria, então, não sei se é possível, um comentário, assim, daquilo que vocês puderam perceber no trabalho de vocês, que houve de ressignificação e de uma possibilidade de eles voltarem na convivência, enfim, comunitária, social, sem reincidir. Queria só ouvir um comentário, assim, tá bom? Mas parabéns, obrigada pela iniciativa. Olha, o índice de reincidência é altíssimo. E a reincidência, ela mostra a falência do sistema. O sistema falido leva a pessoa à reincidência. Então, né, tem muito problema lá dentro. Né? Pessoas que, às vezes, têm que se prostituir para poder ter um desodorante. Pessoas que têm que deixar que utilizem o ânus dela para esconder um carregador de celular, para ela poder ter algum, sei lá, barbeador, alguma coisa assim. Né? Eu estou falando de casos que eu sei. Né? Então, por mais que o Estado faça alguma coisa, sempre vai estar muito aquém do que seria necessário. E um grande problema que eu vi é que, enquanto existia exame criminológico, tinha essas equipes. Para não ter rebelião, tinha muitos psicólogos, muitas assistentes sociais e muitos psiquiatras. E eu dizia, naquela época, a hora que acabar o exame criminológico, porque o que queriam era acabar com ele, né, por pressão do crime organizado. Não é porque pensaram em direitos humanos, não. Crime organizado que não queria mais as avaliações, porque até alguém, às vezes, como eu, né, que deixava uma pessoa violenta não sair logo. Então, para muitos, né, a prisão vai ser um lugar apenas que ele vai estar ali sofrendo, não vendo a hora de sair, mas para alguns, que a gente conseguir chegar mais perto dele, né, no mínimo, deixar de ser violento, para mim, já é uma grande coisa, como um ganho secundário. Né? Então, com todos os problemas que existem dentro das prisões, né, muitas vezes eles dão cursos para os presos que nem sempre é de fato para o preso, mas é para fazer um cômodo a mais lá na unidade, né, fazer uma escola e coisa assim. E aí, se você pergunta para alguém que fez um curso de pintura, se ele sabe calcular quantidade de tinta, se ele sabe sobre mistura de tintas, demãos e etc., ele vai dizer que não. Foi mão de obra barata. Né? Então, assim, né, sempre se deve mesmo fazer tudo que é possível. Tudo. E, normalmente, a gente consegue quando a gente quer mesmo, né? Propor grupos, né? Eu propus assim, várias atividades e eu conseguia fazer, né, com eles. Agora, o problema, né, como eu falei, acabou o exame criminológico, sumiram os psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Então, para mim, foi um tiro no pé que
que foi dado por muitos psicólogos que apoiaram a extinção do exame criminológico. Porque era aquele momento que você tinha a oportunidade de conversar com aquela pessoa, de ajudar de alguma forma, né? De falar muita coisa para ele, porque você lia o que ele tinha feito, né? Você podia falar sobre aquilo. Então, foi muito bom, muito cômodo para os estados no Brasil, né? Porque é opcional, e sendo opcional não se faz, só quando um juiz pede, a promotoria pede, senão não faz, e acabou com a possibilidade de se desenvolver muitos trabalhos da psicologia dentro das unidades penais. Porque eu fazia, como eu disse, né? Naquela época, eram 10 avaliações por semana, e chamava os 10 para poder dar o resultado depois, né? Então, sempre tinha 10 para ser avaliado, mais 10 para ouvir o resultado, né? De quando voltava lá da vara de execuções, né? O resultado. E, além disso, eu fiz muitos e muitos trabalhos com eles, mas muitos mesmo. Então, hoje, acabou isso, não tem mais. Então, pensar nesse indivíduo como alguém que deve se enxergar como um ser humano que tem direitos, uma pessoa que tem que buscar a sua dignidade, é impossível em lugares que tem 1.000 e poucos presos com um psicólogo. Isso aí é palhaçada. Para mim, né, foi a pior coisa que aconteceu, em termos do psicólogo lá dentro. Porque se não tem o exame, né, não tem a pressão, não tem a chantagem da rebelião, então, para que o psicólogo, né? Posso falar um pouquinho? Uhum. A única experiência que eu tive de fazer a análise da reincidência do trabalho que foi feito foi nos 10 anos que eu fiquei lá no Centro de Ressocialização de Araçatuba, né? Então, nós tínhamos um trabalho, depois que a pessoa saía em liberdade, de acompanhamento dessa pessoa durante 6 meses, e aí a gente via depois, através dos sistemas, né, a reincidência da pessoa ou não. Então, no último ano que eu fiquei lá, que foi 2013, tinha tido um índice baixíssimo, né, de reincidência, que foi de 6,8, mais ou menos. Mas o Centro de Ressocialização é uma unidade diferenciada, a gente fazia aquele trabalho mesmo de individualização da pena, enfim, é uma unidade muito diferenciada que existia e que atualmente existem algumas unidades ainda, né? E o interessante que na entrevista de saída da pessoa, que ele não precisava se identificar, uma das perguntas era o que o trabalho do CR, qual o trabalho que fez mais impacto na vida dele em termos de ajudá-lo no futuro. E eu fiquei muito assim, a primeira vez que eu vi que a gente fez essa questão, porque a grande maioria dizia que era a disciplina que tinha na unidade, em termos de, não a disciplina segurança e disciplina, a disciplina, assim, dos horários de estudar, de trabalhar, da rotina, né? Dos trabalhos que era executado, né? Então, a experiência que eu tive, né, em termos de avaliar um trabalho que eu participei. Agora, a reincidência é mesmo enorme, né? E quanto aos exames criminológicos, Fátima, eu penso assim, eu até disse, né, que eu não faço, não porque não tenha demanda, existe a demanda, eu faço
aproximadamente umas 20 por mês. Mas eu não faço o exame criminológico, porque a gente não tem nem o psiquiatra mais para fazer, né? Como é uma unidade de característica de crime de tráfico, e a grande maioria é dependente de substâncias, não é o grande traficante, como você muito bem apontou, né? Não, que devem estar viajando por aí, né? O dono do tráfico. Eu não faço a avaliação. Sim. Nesse exame criminológico. Eu faço uma entrevista, mais ou menos uma anamnese, e eu faço eu possibilito que ele faça uma autoanálise do processo de execução da pena e como que tem sido aqui nessa unidade prisional, com tudo que é oferecido para ele em termos de educação, dos projetos e tal. Né? Então, não é que não existe em um número muito menor, né? Mas até no fim do ano passado, tinha uma demanda reprimida de 7.000 exames criminológicos para serem feitos. Aí teve uma ação conjunta para fazer e tal. Mas é claro, né, que a diminuição das equipes... Está aí, né? Então, existe uma demanda pequena, né, de exame, e eu vejo muito distante a reposição de funcionários, Não vai, de modo geral, vai ter. principalmente dessa área. Ó, eu vou tentar ver se eu vejo aqui. Eu queria o número total, né, da população carcerária do estado de São Paulo, para você ter ideia que 7.000 não é nada. Não. Não é nada. Então, por isso que não tem mesmo, né, os profissionais. Foram dispensáveis. Né, assim, para acabar com o exame criminológico, para mim, foi um equívoco. De em todos os sentidos. Bom, nós já chegamos no nosso limite, né? Conforme havíamos combinado. Deixa eu parar a gravação aqui.